Marcos capítulo 14. Haveria a Páscoa e os ázimos 2 dias depois. E os sumos sacerdotes e os escribas procuravam como, prendendo-o ardilosamente, o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, com um vaso de alabastro com unguento de nardo, puro, caro, e quebrando o vaso de alabastro, o derramou sobre sua cabeça. Alguns, porém, estavam indignados entre si, dizendo: para que ocorreu este desperdício de unguento? Pois este unguento podia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. E a censuravam. Jesus disse: deixai-a. Por que dais trabalho a ela? Praticou uma boa obra para comigo. Pois sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim não tendes sempre. Ela fez o que podia. Antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Amém vos digo que, onde quer que seja proclamado este evangelho no mundo inteiro, também será contado o que ela fez em sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, encaminhou-se aos sumos sacerdotes para entregá-lo a eles. Ao ouvirem isso, eles se alegraram e prometeram-lhe dar prata. Procurava como o entregaria oportunamente. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, dizem-lhe os seus discípulos: onde queres que, depois de partirmos, preparemos a Páscoa para que comas? Ele envia 2 dos seus discípulos e lhes diz: ide à cidade, e um homem que carrega um cântaro de água virá ao vosso encontro. Segue-o, e onde ele entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está meu quarto de hóspedes, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no terraço arrumada e pronta. Preparai ali a ceia para nós. Os discípulos saíram, dirigiram-se à cidade, encontraram como ele lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegado o fim da tarde, vem com os 12. Reclinando-se à mesa enquanto eles comiam, Jesus disse: amém vos digo que um de vós que está comendo comigo me entregará. E começaram a se entristecer e a dizer-lhe, um após o outro: porventura sou eu? Ele lhes disse: um dos 12 que mergulha a mão na tigela comigo, porque o Filho do Homem vai ser entregue conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, ele o partiu, deu a eles e disse: tomai, isto é o meu corpo. Depois de tomar um cálice e dar graças, deu a eles, e todos beberam dele. E disse-lhes: este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Amém vos digo que nunca mais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que beba vinho novo no reino de Deus. Depois de entoarem salmos, saíram para o Monte das Oliveiras, e Jesus lhes disse: todos vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois de ser levantado, irei à frente de vós para a Galileia. Pedro lhe disse: mesmo se todos se escandalizarem, eu, porém, não. Diz-lhe Jesus: amém te digo que, hoje, nesta noite,
antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Ele dizia veementemente: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos também diziam o mesmo. Dirigem-se a um lugar cujo nome é Getsêmani, e ele diz aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu estiver orando. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar atônito e a angustiar-se. Diz a eles: minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Permanecei aqui e vigiai. Indo um pouco adiante, prosternava-se sobre a terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele a hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível a ti. Afasta de mim esta taça. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ele vem e os encontra dormindo e diz a Pedro: Simão, dormes? Nem uma hora foste capaz de vigiar? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Novamente, depois de sair, orou dizendo a mesma coisa. Após vir, novamente os encontrou dormindo, pois os olhos deles estavam sobrecarregados e não sabiam o que lhe responder. Vem pela 3ª vez e lhes diz: dorme o restante e descansai, é o bastante. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima aquele que está me entregando. Enquanto ele ainda falava, logo veio Judas, um dos 12, e com ele uma turba com espadas e porretes, vinda da parte dos sumos sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Aquele que o estava entregando tinha dado a eles uma senha, dizendo: aquele que eu beijar é esse. Prendei-o e conduze-o em segurança. Ao aproximar-se, veio logo e lhe disse: Rabi, e o beijou. Eles lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Um dos que estavam presentes, puxando a espada, golpeou o servo do sumo sacerdote e tirou-lhe a orelhinha. Em resposta, Jesus disse: saístes com espadas e porretes, como se procede contra um assaltante, para me capturar. Diariamente eu estava convosco, ensinando no templo, e não me agarrastes. Mas aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Deixando-o, todos fugiram. Certo jovem o seguia, vestindo um lençol sobre o corpo nu, e o agarraram. Ele, deixando o lençol, fugiu nu. E conduziram Jesus ao sumo sacerdote. E reúnem-se todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro o seguiu de longe até o pátio interior da residência do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquecendo-se junto ao fogo. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um testemunho contra Jesus para o condenarem à morte, mas não encontravam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram iguais. Levantando-se alguns, testemunhavam falsamente contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizendo: eu destruirei este santuário feito por mãos humanas, e edificarei outro, não feito por mãos humanas, em 3 dias. E nem assim o testemunho deles era igual. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, interrogou a Jesus, dizendo: não respondes nada ao que estes testemunham contra ti? Ele silenciava e não respondeu nada. Novamente, o sumo sacerdote o interrogava e diz a ele:
Tu és o Cristo, o Filho do Bendito? Jesus disse: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando suas túnicas, diz: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes blasfêmia, que vos parece? Todos eles o condenaram a ser culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir o seu rosto, a esmurrá-lo e a dizer-lhe: profetiza. Os servidores também o tomaram com bofetadas. Estando Pedro embaixo, no pátio interior da residência, vem uma das criadas do sumo sacerdote, e ao ver Pedro se aquecendo, fitando-o, diz: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Ele, porém, negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o pátio externo, e o galo cantou. Vendo-o, a criada novamente começou a dizer aos presentes: Este é um deles. Ele novamente negava. E um pouco depois, os presentes novamente diziam a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, pois tu és também Galileu. Ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo um galo cantou, pela segunda vez, e lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe disse: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, chorava.